o nome da função, né? Aqui. Eu posso, em vez de fazer isso, só pôr aqui, não preciso disso, posso pôr aqui under name. Então, cada vez que ele executar, eu vou imprimir o nome da função. Cada vez que eu chamar, ele vai... E aqui eu inverti, em vez da soma somar, ela vai diminuir. Então, eu alterei o comportamento da função. Então, 8 menos 5 é 3. Então, não está dando 13, está dando 3. Tá? Vamos voltar lá à execução. Dar uma limpada aqui. Olha lá. Ele imprimiu o nome, que é soma, e 3. Em vez dele imprimir... Por que ele está imprimindo 3? Porque tem um print aqui. Se eu tirar isso aqui, ele só vai fazer o log lá. Quer dizer, vai imprimir na tela, né? Mas eu chamei de log. Ó, só imprime a soma. Então não tem, só tem uma instrução print no meio do código, que é lá dentro do init. Então deixa eu explicar esse códigozinho para vocês. Então, o init é a inicialização de uma classe Python. Não é um constructor, mas é uma inicialização, onde ele começa a rodar lá. A primeira coisa que acontece quando você cria uma nova instância dessa classe. O que eu fiz? Imprimi o nome do parâmetro. O parâmetro é a própria função que ele recebe. Então, o logador, quando é instanciado, recebe uma função como parâmetro, e essa função é aquela que está sendo definida, soma. Tá? E eu sobrescrevi um método, o método call. O método call é um método que é chamado quando você tem o abre parênteses e fecha parênteses, né? É o método ativado quando você tem uma função, abre e fecha parênteses. Quando eu chamei ela aqui, soma, foi esse método que foi executado. E aí, em vez de retornar A mais B, que é o que eu implementei, ele retornou A menos B. E eu alterei totalmente a minha função, como é que ela funciona. Só que eu podia fazer uma coisinha, por exemplo, assim, ó. Agora eu criei aqui uma instância, eu vou chamar de f só para ficar melhor um pouquinho. Então a minha função está ali agora. Tem uma variável self.f que contém a função. Então eu vou fazer assim. Auxiliar igual a self.f a mais a e b, né? Ele vai fazer a soma. E aqui eu vou fazer mais aux. Então ele vai fazer uma coisa totalmente louca aqui. Né? Em vez de somar ou diminuir, ele vai fazer uma soma diferente. Tem que dar um print aqui no final para saber o que ele retornou. Essa brincadeirinha é legal. Então deu 16. O que ele fez? Primeiro ele somou, armazenou aquele resultado da soma, deu 13. Depois ele diminuiu os parâmetros A e B, deu 3. 13 mais 3 dá 16. Então eu fiz lá uma alteração total do que é a matemática explica aí, né? Como uma soma normal para as pessoas. Né? Então, subverti a matemática. Tá? Enfim. Isso aí são coisinhas que tornam a linguagem ágil, te dá um poder incrível quando você quer fazer alguma coisa. Tá? Você quer transformar uma função, quer fazer um treco desses, ela te dá esse poder. Ok? E agora, para a gente finalizar, pessoal, eu vou convidar vocês a participar de uma atividade, chama Coding Dojo. Tá? O Coding Dojo é uma atividade de pair programming, todo mundo participa, claro que não vai dar para todo mundo aqui participar, e a gente troca aqui de par a cada 5 minutos. Então, eu vou convidar aqui vocês, qualquer voluntário que quiser participar, para vir aqui à frente para a gente fazer pares e resolver um problema usando teste unitário, que é basicamente uma das coisas que vocês quiseram vir ver aqui. Né? Bom, como é que funciona isso aí? A gente resolve um problema. O problema que a gente pode resolver aqui, eu sugiro que a gente vote entre algarismos romanos, problema de FizzBuzz, que é um problema simples,
E o problema que eu busquei na internet aqui, a festa do chá. Tá? Então, vocês têm essas três opções. Vamos converter algarismos romanos em texto, né? Quer dizer, números inteiros em algarismos romanos, textuais, né, em texto. Vamos fazer o FISBUS, que é assim. Quando a gente chegar num número que é múltiplo de 3, a gente tem que imprimir FIS. Quando a gente chegar num número múltiplo de 5, tem que imprimir BUS. Quando for por 3 e por 5, FISBUS. Tá? Os outros números imprimem o próprio número. Tá? E o último é essa festa do chá. Né? Você morreu, né? Mas não significa que você não pode ter um evento social. No céu, você é famoso pelas suas extraordinárias festas do chá. Então, nesse momento, os convidados são um pouco diferentes. Assim, 8 pessoas famosas britânicas que irão visitá-lo. Então, não pode fazer nada errado, porque eles são britânicos e adoram chá. Né? Sua tarefa é recebê-los bem. Alguns são mulheres, outros são cavaleiros da rainha. E você tem que, assim, greet é chamar assim, corretamente. Por exemplo, senhor, senhora, etc. Então, você vai ter perdido a sua hospedagem, né? Então, Jane Austen is a woman. Então, ela é uma mulher. Você deve dar hello, Miss Austen. Se George Orwell é man, então tem que dar hello, Sr. Orwell. Isaac Newton foi um cavaleiro, então você tem que dar hello, Sir Newton. Ok? É isso só que a gente vai ter que fazer. E aí vocês vão ter que votar. Então, quero que vocês levantem a mão. Quem quer resolver o problema dos romanos? Quem quer resolver o problema do FISBUS? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? FISBUS 7. E quem quer resolver a festa do chá? 0. Tá, então ganhou o FISBUS. Tá? Esse é o problema que a gente vai resolver. Ao longo dessa solução, alguém sabe o tempo? Que horas que eu tenho que terminar aqui? Nós temos 5 minutos? Então nós não vamos fazer um Coding Dojo, tá? Porque cada par tem que vir aqui e programar por 5 minutos em par. Depois dos 5 minutos troca. Então nós não vamos ter um Coding Dojo. Eu vou fazer aqui apenas assim, se alguém tiver perguntas, pode fazer agora, sim, tá? Mas enquanto isso eu vou começar o código do FISBUS. Só começar, tá? Não quero atrapalhar muito o período, não quero me atrasar. Então, para a gente fazer um desenvolvimento, Coding Dojo, Test Driven Development, Pair Programming, a gente tem que sempre começar pelos testes. Tá? Então, a gente vai começar importando a biblioteca de testes. Port Unit Test. Aí a gente tem que ter uma classe de teste. Class testa FISBUS. E ela herda unit test.test case. Tá? Primeira coisa que a gente faz é testar alguma coisa. Então, o que eu quero testar? O que eu quero que funcione? Bom, eu quero testar assim. Número 1. Opa, tem que ter a palavrinha teste. Teste 1 não FISBUS. Tem que fazer o seguinte, ó, self.assert. Acho que eu tenho que fazer assim, ó. Não lembro se é underline ou equal com maiúsculo. Assert equal 1 tem que ser
fiz bus de 1. Opa, 1. Isso aqui faz o quê? Olha, se eu chamar o fizzBuzz, ele tem que me retornar 1, tá? Pronto. Teste fizzBuzz. Pronto, pá. Pronto. O que isso aqui diz? Olha, alguém tem que implementar um método que passe nesse teste. Ah, eu fechei aquela outra lá. Isso aqui, mas... aqui a letra maior. CD e tal... Python Azure, está aqui, então Python, teste fizzBuzz. Ó, alguém tem que corrigir isso aqui. Alguém tem que implementar alguma coisa que faça isso aí passar. O que foi o erro que ele me deu? Global name fizzBuzz is not defined. Então alguém tem que fazer o mínimo do mínimo que faça isso aqui funcionar. Bom, eu sei que... então eu tenho que definir alguma coisa fizzBuzz que recebe um número, tem que retornar alguma coisa. Agora vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, rodou meu teste e passou. Então, eu completei uma tarefinha do meu código. Está tudo ok. Só que isso aqui, com certeza, não é a função fizzBuzz correta. Então, eu tenho que implementar mais um teste. E é o último que eu vou fazer. Não vou nem fazer ele passar, porque acabou o tempo. 3 fiz. Então, quando eu fizer isso aqui tem que voltar fiz. Então, eu sei que quando aquele cara for chamado, com 3, tem que retornar fiz. Rodou 2 testes e teve uma falha. Fiz não é igual a 3, ele retornou 3, deveria ser fiz. Tá? Qual que seria meu próximo passo? Corrigir isso, implementar lá algo que teste se for divisível por 3, ou se for o número 3, alguma coisa que faça passar nesse teste. Tá? E, como acabou meu tempo, viria meu colega que está no Coding Dojo programar aqui, eu ia sentar na plateia e alguém sentaria aqui do meu lado, do lado do nosso colega. Tá? É assim que funciona o Coding Dojo. Então, pessoal, agradeço a presença de vocês. Tá? O tempo acabou, mas se alguém quiser fazer perguntas, eu vou estar por aí. Provavelmente lá